Olá, tudo bem? Mayra Blanes aqui e eu tô passando aqui rapidinho, vou gravar esse vídeo papo rápido com você para esclarecer sobre essa questão do coronavírus. Eu tenho recebido muitas perguntas, mensagens lá nas minhas redes, pessoas perguntando o que eu faço diante disso, como é que o coronavírus afeta os meus estudos, será que as provas vão ser canceladas, o que vai acontecer? E tem dois pontos principais aqui, né, que eu quero conversar com você a respeito disso. O primeiro, então, como é que o coronavírus afeta os seus estudos? De verdade mesmo, não afeta os seus estudos. Salvo um caso ou outro, agora, por exemplo, a prova da PCDF, que acabou sendo adiada, né? Já tem essa decisão. É possível que próximas provas sejam adiadas também, mas o que eu quero dizer é, tudo isso está fora do seu controle, não tem por que você se preocupar com isso. Então as pessoas me perguntam lá nas redes, Mayra, você acha que vai cancelar, vai adiar o TCU, vai adiar o TCDF, os próximos concursos de tribunais de contas ou vários outros? E de verdade mesmo, eu não tenho essa resposta, porque eu não tenho essa bola de cristal para saber o que vai acontecer, né? A gente não tem como saber como é que as coisas vão se desenvolver daqui para frente. E mesmo que eu tivesse uma resposta para você, mesmo que eu pudesse te dizer assim, sim, vai adiar tudo, os concursos que iam sair agora nesse semestre vão sair tudo lá no segundo semestre. Se eu tivesse essa resposta para você, o que você faria com essa informação? Então tá, então deixa eu dar uma relaxada aqui, parar de estudar, no segundo semestre eu volto a me preocupar com isso? Seria um desserviço a você se eu te dissesse, sim, vai ficar mais para frente, porque a nossa mente, ela gosta, não é que ela gosta, mas ela funciona melhor sob pressão. Por isso que um dos grandes desafios de quem estuda para concurso é estudar no médio a longo prazo enquanto não tem previsão de edital, ainda não tem previsão de prova, porque é mais difícil você conseguir se motivar sem ter uma data específica. E por outro lado, quando você ganha uma folga de prazo, é automático, é instintivo a mente querer folgar também. Já percebeu, não sei se você passou por essa experiência na época do colégio ou de faculdade, que você estava com um trabalho com um prazo apertadíssimo ali naquele último dia ali no prazo para entregar, você dá aquele gás e fica pensando assim, poxa, se eu tivesse mais um dia, mais uma semana, ia ficar melhor, que eu ia poder fazer isso, poder fazer aquilo. E aí, às vezes, o professor até por qualquer motivo prorroga isso, você fala, ganhei mais uma semana. Em vez de ir lá e fazer tudo aquilo que você pensava que poderia fazer a mais para melhorar, você faz o quê? Relaxa e volta a se preocupar de novo com o trabalho lá na véspera de entregar novamente. Isso, claro que eu não estou falando que todo mundo se comporta dessa maneira, mas como regra é bem comum que isso aconteça, até por uma característica humana mesmo, de deixar as coisas até o último minuto, já enxergar ali a linha de chegada e aí você consegue dar um gás maior para as coisas. O grande desafio do concurso, como a gente já conversou aqui nesse canal, é que é impossível fazer isso, porque quando a prova já está marcada, na maioria dos casos você não tem mais tempo de estar competitivo, então você precisa começar antes e precisa enfrentar esse desafio. Por isso, né, voltando então a falar aqui do coronavírus, se eu tivesse essa resposta, essa certeza já para te dar, e se eu pudesse te dizer, sim, com certeza vai ser adiado, isso não seria bom para você. Você provavelmente ia ter essa tendência de dar uma relaxada, poderia diminuir a intensidade dos seus estudos, deixar um pouco de lado, o que não seria bom. E se eu te dissesse, não vai cancelar nada não, tá tudo continuando, vai tudo continuar como previsto, no cronograma previsto. O que muda para você? Nada, porque já é o que é mesmo e você precisa continuar estudando. Ou seja, não tem, resumindo, né, fechando esse ponto, não tenho como te responder, infelizmente, ainda não sei o que vai acontecer. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, 13 de março de 2020, eu realmente não sei, a gente ainda não tem uma posição oficial do TCU, do TCDF, de outros tribunais de contas, de outros órgãos. A única coisa que a gente tem, que eu estou sabendo até o momento, foi o caso da PCDF. Os próximos não dependem de mim, não depende de você e a gente não tem o que fazer a respeito. Então, e mesmo que eu soubesse e eu tivesse essa resposta, percebe que não ia mudar nada na sua vida? Porque você precisa continuar estudando e fazendo o teu melhor da mesma forma, postergando ou não postergando. Porque não vai cancelar
a prova. O máximo que pode acontecer é adiar. Cancelar seria, estou me esforçando para algo que não vai acontecer mais, nunca mais na vida. Aí até faz um pouco mais de sentido a gente se preocupar, né? Será que eu continuo despendendo energia com isso ou não? Mas se a gente está falando apenas em adiamento e não em cancelamento, porque os órgãos vão continuar tendo a mesma necessidade de pessoal que eles já têm. Então, se por força maior aí precisar acontecer um postergamento dessas provas, não muda nada na sua vida. A única coisa que muda é que você ganhou um pouquinho mais de tempo para continuar se preparando. Então, quem é que vai passar, mesmo que essas provas sejam postergadas? Quem vai passar vai ser quem não descer do bonde. Já conversamos sobre isso lá no meu Instagram recentemente, pessoas mandando mensagens do tipo, e agora eu tô tentando não me culpar porque eu parei de estudar, não mantive uma consistência, isso e aquilo, e agora o que eu faço? E vai acontecer a mesmíssima coisa se você se deixar levar por essa... A sua mente tá querendo às vezes uma folguinha, né? Opa, tomara que postergue pra gente ter uma folguinha e tal. E se você entrar nessa de folguinha, aí é bem possível que daqui a pouco, quando retomarem notícias de concurso, você venha e me mande uma mensagem parecida. E agora o que eu faço? Eu desci do bonde, tô com a sensação de que eu deixei passar, de que eu perdi a vez. Então, muito cuidado, não seja essa pessoa que vai reclamar depois. E isso assim, eu tô já presumindo não, eu estou aqui... se a gente fosse trabalhar com a hipótese de que vai ser adiado, mas a gente nem isso não sabe. Ou seja, não tem o que você fazer, continue focando no que você controla. A nossa mente é especialista em criar cenários catastróficos, em ficar se preocupando com um monte de coisas que a gente não tem controle, e o que a gente não tem controle não dá para controlar. Né? Óbvio, frase óbvia, mas o que a gente não tem controle não adianta se preocupar com aquilo, porque nem toda preocupação do mundo vai mudar algo que não está ao teu alcance ser mudado. Então não é você o responsável pelas provas acontecerem ou não, na data que você está esperando ou não, não é você responsável por ter adiamento de provas ou não, não é você responsável pelas decisões aí que o poder público vai tomar. Então, foque sempre no que você controla. Isso não vale só para coronavírus não, tá? Isso vale para toda e qualquer circunstância fora do seu controle. Vai sair edital, sai autorização, começa a sair notícias de editais, e aí pessoas começam a me mandar mensagens do tipo, Mayra, eu não sei, será que vai dar tempo? Eu falei, eu também não sei, eu não te conheço, mas só tem duas possibilidades. Se você fizer o seu melhor, só existem duas possibilidades. Ou vai dar tempo ou não vai. E você tem que estar ok com isso e entender que o concurso é médio a longo prazo e você vai estudando até chegar onde você quer e não para uma prova específica. Ok? Primeiro ponto, então, estamos combinados quanto a isso? Não adianta se preocupar com algo que não está no seu controle, aproveita, foca nos seus estudos, não gasta energia com isso, não ocupa espaço da sua mente com esse tipo de preocupação que não vai te levar a lugar nenhum. Aplica essa energia, em vez disso, aplica ela nos seus estudos e faz o melhor que você tiver, que você puder, faz o que está ao teu alcance. Certo? Agora o outro ponto que eu queria conversar com você também, aproveitando que a gente está aqui batendo esse papo, é como é que essa história de coronavírus afeta a minha vida? E aqui eu quero falar muito mais do que as questões do próprio vírus em si, da gente ser infectado e sintomas físicos. Eu quero falar sobre a questão emocional que está por trás de tudo isso, porque já se gerou um pânico mundial em torno dessa história. Eu estou dizendo aqui que você tem que ignorar tudo isso, não se importar com nada e sair beijando, abraçando todo mundo normalmente, sem lavar a mão, sem cuidar da sua higiene, como se nada estivesse acontecendo? Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa sim tomar medidas de precaução. Mas é muito diferente, precaução de pânico. Então, muito cuidado com esse pânico que a mídia está incutindo aí nas pessoas, tá? Isso não é saudável de maneira nenhuma, porque o que acontece? A gente começa a entrar num estado de alerta, o nosso corpo, o nosso sistema começa a produzir adrenalina porque a gente entra em estado de atenção, estado de perigo, né? A gente percebe um perigo e o nosso corpo entra naquele modo de fugir ou correr, fugir ou correr é bom, hein? De fugir ou lutar.
Então, e isso faz o quê? Você se prepara com adrenalina, ou para fugir, para correr, ou para lutar mesmo, para enfrentar o perigo. Isso é instintivo, tá? Isso não é algo que está no nosso controle, isso acontece. A gente percebe algo como perigo, o nosso organismo começa a produzir aí adrenalina e outras substâncias e outros neurotransmissores que vão colocar a gente nesse estado de alerta. Só que o que acontece? Isso quando a gente seres humanos, né, estávamos lá na época que a gente era nômade, precisava caçar, colher todos os dias ali para sobreviver, isso era muito útil, porque apareceu, eu percebi um perigo iminente, eu percebi um predador, qualquer coisa, opa, meu sistema me inunda de adrenalina, o que é para eu fazer com aquela adrenalina? Eu ter força, velocidade para correr, para fugir, para me proteger, para salvar a minha vida, ou eu ter força ali para lutar, para ir lá e combater esse predador, para também tentar salvar a minha vida para viver por mais um dia. Só que hoje não é mais assim. Hoje, quando a gente recebe essas informações, o nosso sistema, da mesma forma que os nossos antepassados lá, recebe um sinal de alerta e a gente produz esses mesmos neurotransmissores que colocam a gente nesse estado de fugir ou lutar. Só que a gente não vai fugir ou lutar, a gente vai continuar em casa, zapeando redes sociais, conversando no WhatsApp e aumentando mais o pânico de tudo isso. Com isso, o que acontece? Essa adrenalina, essas substâncias do estresse vão se acumulando no nosso corpo e elas não têm uma saída. E com isso, quem já é propenso a ter ansiedade vai piorar, outros transtornos aí emocionais, estresse, pânico, enfim, a gente fica suscetível a tudo isso. E um ponto muito importante, quando a gente está estressado, quando a gente está nesse estado de estresse por conta desse monte dessas substâncias aí que o nosso corpo produz e que não tem uma vazão, a nossa imunidade cai. E se a nossa imunidade cai, a gente fica mais suscetível a doenças, inclusive ao bendito do famoso aí do coronavírus. Então, muito cuidado com isso, tá? Não deixa se levar pelo pânico. As pessoas estão, assim, reagindo numa proporção muito maior do que realmente é até agora. Vou repetir, é para tomar cuidado sim, é para ficar atento à sua higiene, tomar as medidas que você puder, com certeza, mas muito cuidado para não se deixar entrar no pânico, porque isso vai afetar o seu emocional e talvez esse seja o pior dano que o coronavírus esteja trazendo pra gente, muito pior do que a própria infecção. Claro, tô falando, né, tem casos aí de pessoas com risco enfim, que são do grupo de risco, todo mundo tem que tomar cuidado. Eu não tô dizendo que, dane-se o coronavírus, não é isso, tá? Muita atenção. Mas entrar nesse pânico exacerbado, esse estado assim de hipervigilância, de pânico, de perigo constante, que vai sobrecarregando o nosso sistema de adrenalina, vai derrubando o nosso emocional, vai trazendo essas questões que a gente não tá presente para elas, e isso vai ter um pedágio caro aí, tá? Para se recuperar de tudo isso, vai um bom tempo para o organismo voltar a se reequilibrar e voltar ao estado normal. E é claro, quando você está em estado de estresse, não importa se é pelos estudos ou por qualquer outra coisa, todo o seu rendimento cai, a sua concentração tende a cair, a sua retenção, né, a sua memória tende a cair, tende a piorar também. Por quê? Porque o seu organismo está preocupado, jogando toda a energia dele para se defender daquela ameaça, que ele tá, é como se disparasse um alarme na nossa cabeça, ameaça, 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 perigo, perigo, perigo. Só que diferente, como eu já comentei aqui nesse vídeo, diferente dos nossos antepassados que viam o perigo, corriam dele ou lutavam com ele, o perigo passou, a adrenalina descarregava, o corpo utilizava aquilo, né, no movimento o corpo utilizava aquilo no movimento de fuga ou de luta e depois dava aquela descarga de adrenalina e você relaxava e eles relaxavam, né, e aquele efeito passava. A gente não, agora que enquanto tiver preocupado nessa neura de coronavírus, é como se tivesse aquele alerta, 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 perigo, 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 mas a gente nunca tem essa descarga, isso nunca é extravasado, vai acumulando, 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 o nosso estado de estresse vai se intensificando e vai começando a atrapalhar várias áreas da sua vida, inclusive os estudos, que é o que eu tô aqui para conversar com você, ok? Então também é uma questão de emocional, porque é o que você está pensando, o que você está recebendo de mensagem, que você está tendo uma reação emocional àquilo,
Meu Deus, coronavírus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai que medo, ai posso morrer, ai posso ser infectado, ai não sei das quantas. E aí o seu corpo entra nesse estado de alerta. O que fazer então? Parcimônia, bom senso, não fique 24 horas ligado em mídias e em sensacionalismos. Escolha uma boa fonte de informação sobre isso, alguma fonte que você conheça, que você saiba que é confiável, oficial, não fique entrando em fake news, não fique propagando fake news e haja de acordo, mas assim, nas medidas proporcionais ao que precisa ser feito em termos de bom senso, ok? Não entra nessa neura não, porque isso vai te prejudicar muito nos estudos e em outras áreas da vida também, ok? Então era esse papo que eu queria bater com você. É muito importante a gente ficar presente para isso. Continua estudando, continua fazendo o seu melhor, continua levando a sua vida da melhor maneira que você puder. Foco aí nos seus estudos, cuidado com... Tome suas precauções, mas cuidado com o pânico, ok? Não entre nessa mentalidade de manada, desse pânico, que daqui a pouco tá todo mundo apavorado, não sabe nem direito por que mais. E bons estudos, força por aí, as provas vão acontecer, mantenha o seu ritmo. Grande beijo!